Bom, eu queria inicialmente agradecer a todas vocês por aceitar esse convite e reservarem uns minutinhos, uma hora, um pouquinho mais, para a gente poder bater um papo. Bom, quero apresentar cada uma de vocês, porque talvez pessoas que estejam nos assistindo não conhecem vocês. Então, como vocês estão na minha rede, eu quero fazer esse gesto, embora seja bem rápido, tá? Mas eu quero que fazer as apresentações, eu quero que dê um oizinho, assim abane quando eu for, porque nós somos em cinco, né? Então, eu queria iniciar pela Gabriela Miranda, que está aqui à minha esquerda. Eu acho que para você está à direita. A Gabriela, além de empresária, ela também é presidente do Conselho Escolar da Escola Estadual Paulina Moresco, né? O teu áudio tu vai... Bom, depois tu vai. Vamos lá. E depois, então, eu quero apresentar que tá... Para mim, está abaixo, assim, da Gabriela, a Denise Andrioli, que é conselheira tutelar. A minha... Aqui mais à minha direita, talvez à esquerda de quem está nos assistindo, a Bruna. A Bruna é pedagoga. Opa, deixa eu pegar aqui. A Bruna é pedagoga, pós-graduada em supervisão escolar e professora da rede privada. E a Lucimara, que é educadora, é professora municipal, pedagoga, pós-graduada em saúde pública, com ênfase em saúde da família. Então, vocês percebam o time que está aqui conosco, né? Um time de mulheres, todas elas conhecem essa área. E a proposta hoje é a gente conversar um pouquinho sobre as dificuldades que nós temos, tanto na rede pública, privada, no ensino médio, no ensino fundamental, nas escolas infantis, privadas ou públicas, as dificuldades que nós temos com o retorno, que seja seguro, né? Que seja tranquilo, né? E que a gente possa programar isso, e se é possível fazer isso. Eu também acho que nós temos que trabalhar, será que é possível fazer esse retorno, né? Enfim, por isso que eu convidei vocês e fiquei muito honrado com o convite. Antes de iniciar, eu queria que o Clayton abrisse os microfones, deixar, porque assim, não é uma conversa, né? Então, todo mundo poder... Vocês podem abrir os microfones de vocês? Senão o Clayton vai poder fazer um bate-papo, né? Se alguém quiser falar, a gente vamos nos organizando aqui para não ser um monólogo, né? É tão chato só um falando, daqui a pouco tem uma ideia, a gente vai interagindo junto. Mas a ideia é fazer esse bate-papo. Eu quero aqui registrar para vocês, assim como um apaixonado por educação, né? Nós temos uma grande dívida com o povo brasileiro, né? Com a educação pública de qualidade, né? Se vocês me perguntassem, mas o que tu acha que deveria, o que vocês acham que mais deveria ser gasto com recurso público nesse país? Eu diria educação, né? E acho que a gente gasta pouco, os investimentos são muito menores que os países que conseguiram ultrapassar, economista gosta de falar, né, de armadilhas da renda média, quer dizer, conseguiram superar o subdesenvolvimento, se tornar desenvolvidos, porque investiram fortemente em educação, né? Claro que veio a tecnologia, veio o papel da indústria, veio, enfim, uma série de questões, mas a educação, ela é um ponto, um pilar fundamental para uma sociedade. Então, eu tenho essa minha linha de atuação durante toda a minha vida, né? E continuo ainda sendo uma voz em defesa da educação, por melhor remuneração dos nossos educadores, por escolas mais adequadas, enfim, por mais recursos, por mais qualidade de educação. Um dia nós chegaremos lá, nós temos que enfrentar a pandemia antes, né? As nossas dificuldades e a nossa realidade que nós vivemos hoje, tá? Hoje não sou eu que falo, eu sou o mediador, eu não sou um bom mediador aqui, mas vão, vão me permitir. Eu vou contar para vocês que estão nos assistindo, tem aqui uma turma enorme nos assistindo, e eu aqui estava falando da minha experiência em casa, elas ficaram apavoradas com o meu método antigo, funcionou, o Léo está lendo, escrevendo perfeitamente, mas enfim, uma brincadeira, nós estávamos falando aqui na antessala do nosso início. Depois a gente pode bater um papo sobre isso, porque a realidade que eu estou passando com o meu menino, né, de ter que se alfabetizar de maneira remota, realmente é uma dificuldade, nem toda criança
se adapta, né? Nem todo pai consegue ter Oi? Tá, então vamos combinar o seguinte, Clayton. Levantou a mão, já abre, porque o negócio é a gente poder fazer um bate-papo, tá? Então, o que é que eu gostaria de iniciar? Se ninguém levantar a mão, eu escolho, hein? Vamos iniciar pela Lucimara, então, que está aqui à minha direita, então a gente começa, tá? A Lucimara, que é a nossa educadora aqui do município, já li o currículo dela, já nos conhecemos há um certo tempo, né? É uma dessas educadoras do município que é extremamente qualificada, né? E que são desse corpo docente que o município tem, que é extremamente qualificado e que faz a diferença. Então, Lucimara, vamos batendo um papo, assim, não vamos se estender. E aí, só quero falar, então, se o áudio está cortando, levanta a mão, a gente já interage, tá? Em primeiro lugar, Mauro, boa noite para ti, boa noite a todos. Obrigada por esse espaço de fala e de escuta, né? Que, como falávamos antes, a escuta é uma coisa tão rara nesses nossos dias e ela pode construir tanto, né? Obrigada, vamos lá. E se houver alguma dúvida do pessoal que está em casa, pode perguntar que a gente tenta responder ou tenta discutir, tenta fazer essa troca da melhor maneira possível, da maneira mais que seja mais confortável para todo mundo. Meninas, se eu tirar o olhar da conversa, é que eu estou acompanhando aqui o pessoal que está entrando e tal, tá? Mas eu estou escutando, estou aqui, atenção. Tá certo. O que chama a atenção nesse convite que tu fez para a gente é aquela partezinha ali, né? Sobre as deficiências estruturais, elas já estão dadas, todo mundo sabe. Agora, sobre esse retorno seguro, ele nos desafia, viu? O retorno seguro, ele começa a nos desafiar quando a gente entra lá em março, metade de março, a gente entra nesse período das aulas fora da escola, das aulas não presenciais, e nós começamos com essa coisa de aulas remotas ou tentativas de aulas remotas, tá? E a partir daí a gente começa a ter previsões, né? O Estado, e aí Estado é Estado, município, país, tá? O Estado começa a fazer a previsão, nós voltamos em 15 dias, nós voltamos em um mês, e aí a gente começa a ouvir datas, e essas datas, elas nos causam mais mal do que bem. Elas causam insegurança nas famílias e elas minimizam o problema que aí está. Né? Eu sempre me pergunto, o que o Estado está querendo com isso? Porque a leitura que a gente faz quando o Estado diz que daqui a 2 semanas a gente vai poder voltar para a escola, a leitura que quem está em casa faz é que daqui a 2 semanas o problema estará resolvido. E aí vem uma outra fala também do Estado, né, também dos nossos gestores, governantes, que diz o seguinte: mas a família vai poder escolher se o seu filho vai frequentar a aula presencial ou não. Então, o que acontece? Nós temos 2 informações dadas pelo mesmo órgão, pelo mesmo setor, que é quem deveria estar cuidando da nossa saúde, e essas 2 informações são contraditórias. Por quê? Porque a primeira informação, ela diz: vocês podem voltar, está tudo bem, e a segunda informação diz: olha, se acontecer alguma coisa com a saúde, com a integridade da saúde do teu filho, é por tua conta e risco. Então, a primeira coisa te diz que está tudo bem, e a segunda coisa diz não está tão bem assim. Bruna? A Bruna. O parecer do Conselho Nacional de Educação, né, o último que saiu, o 11 de 2020, né,
ele traz para nós que exatamente isso, que se as aulas voltarem, as famílias elas podem optar, né? Que o certo seria que todos retornassem, né? De uma maneira em escalas, né? Uma maneira gradual. No caso, eles dizem assim, mais ou menos 10 alunos por turma por dia, né? Mas eles dão essa opção, sim, né, nesse parecer do Conselho Nacional de Educação, que a família que quiser optar para que o filho continue em casa, ela vai ter que assumir essa responsabilidade de continuar com as aulas remotas e assinar, né, daí de repente vai ter que assinar um termo junto com a escola, se comprometendo com essa educação continuada, né, em casa, se comprometendo daí de repente em levar o filho no período de repente só para fazer uma avaliação. E é isso que traz, né? Porque Esse é um documento, é uma proposta do sindicato? O que é, Bruna? É a proposta não é um parecer do Conselho Nacional de Educação do Brasil, escrito pela Maria Helena Guimarães de Castro. o retorno, o que eu tenho eu também assim acompanhado. Nas escolas particulares estão propondo um retorno gradual, que seja uma decisão dos pais, né? Mas assim, eu vejo muito pai. Não, na verdade, esse documento. Tu fechou o microfone, Clayton, da Bruna. Na verdade, esse documento ele é para todo o país, né? É para as escolas municipais, estaduais, privadas de todo o país. O ideal é que todos retornassem, né? Nessa medida, né, de escala, sim. E daí vai ser feita eles querem que seja, por esse parecer, feita uma avaliação diagnóstica, né? Com os alunos, com a turma, para que seja avaliado o que é principal que seja retomado com os alunos. E como eles trazem no parecer, vai conseguir ser alcançado apenas 75% dos conteúdos, né, dos objetivos e habilidades propostos na BNCC. Então, eles chamam o ano de um ano contínuo no currículo 2020-2021, que no início de 2021 eles vão fazer uma retomada de alguns conteúdos que foram previstos para 2020. Mas caso volte em setembro, outubro, como eles idealizam, vai ser feita toda essa avaliação para essa retomada, e daí eles trazem também que aqueles alunos que nunca tiveram acesso ou não conseguiram ter acesso, que devem ser os primeiros a ser contemplados com a volta às aulas, né? Principalmente na rede municipal e estadual. A Gabriela. Gabriela, que é empresária Pronto. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Assim, ó, aqui na nossa escola, tá, é estadual, uma escola do estado, e a proposta foi a seguinte: o retorno, né, 10 alunos por vez, mas que os restantes dos alunos teriam aula online, ao mesmo tempo que os outros estariam na sala tendo aula presencial. Né? Sendo que, como o professor vai fazer para dar uma aula online junto com a presencial ao mesmo tempo? Né? A nossa escola tem 8 pessoas que são do grupo de risco aqui na escola. Então, já a viabilidade já é mais difícil, né? De ter essa proposta concluída. Porque... Mas, Gabriela, os pais querem a volta ou tu sente que isso está dividido? Assim, Não, a comunidade aqui do nosso bairro não quer o retorno, porque não quer o retorno, prefere como está, a princípio, porque tem bastante casos aqui no bairro, né? E
tem, a nossa escola é pequena, a estrutura é pequena da nossa escola. Como eu tinha falado para as gurias antes, né? Eles fizeram alguns pedidos, como botar tanque na frente da escola, tapetes higiênicos, e não tem recurso para isso por enquanto. Eles pediram, mas o recurso ainda não veio, né? Então tá muito complicado, porque a comunidade está com medo, né? A nossa comunidade está com bastante medo. Com as condições colocadas que estão aí, os pais preferem que o retorno seja adiado, né? Seja adiado, com certeza. A distância de 1,5 metro não tem como ser cumprida na nossa escola. E vamos combinar, né? O Estado não ofereceu essa questão de aula online, não funcionou nem no Estado nem no município, né? A não ser que eu não esteja sabendo mas com quem eu falo, a gente tem falado com educadores, com diretores, quer dizer, o município comprou o Cortex aí, a plataforma, enfim, não deu certo. Aqui na nossa escola, 70% dos alunos já estão acionando a plataforma, né? Estão acionando. 70% dos alunos. O restante, que não conseguiu acessar ainda, né? A escola está fazendo um plantão para viabilizar o material para esses alunos que não estão conseguindo acessar. Agora, com a liberação da internet, ainda está em teste, não está 100% ainda, é bem precária mesmo, e ela trava ou custa muito entrar na plataforma, né? Tu não consegue enviar arquivo, tu não consegue enviar foto, então tu não consegue fazer um trabalho completo ali. Essas questões que pediram bastante em perguntas para mim, para perguntar para a Denise, que é conselheira tutelar, né? Como é que fica essas famílias que não conseguem esse acesso, né, no portal, e as escolas estão ameaçando, dizendo, vocês vão ser chamados pelo conselho tutelar porque não estão acessando a educação do seu filho, não estão acessando esse portal, né, Denise? Tem muitas escolas que ligam para as famílias e ameaçam, né, as famílias com o conselho tutelar. Se o conselho tutelar tem mesmo que cobrar esse acesso, como é que está funcionando isso, assim? Denise, libera o microfone da Denise, pai. Denise, levanta. Não? Laika. Ué? Agora sim. Me escuta? Ótimo. Boa noite, Mauro. Boa noite. Boa noite. Faço da Lucimara minhas palavras de agradecimento por esse espaço, né? Com essa matéria super importante, e é uma angústia, eu acho que é atual, a maior angústia dos pais. Uma grande audiência. Muito legal, o assunto é muito pertinente, viu? Então, bom, primeiramente, eu gostaria de colocar que às vezes as pessoas não conhecem um pouco do trabalho do Conselho Tutelar, né? Que ele é um órgão garantidor de direitos, não um órgão apenas de denúncias, e as pessoas acham que o Conselho sempre tem essa postura punitiva, né? E nunca garantidora de direitos. O Conselho Tutelar ele é composto por 10 micro-regiões em Porto Alegre, e cada uma dessas micro-regiões indica um conselheiro para formar a comissão de educação. E essa comissão de educação tem se reunido e sentado, né, em algumas oportunidades com o secretário de educação, e também houve agora a última reunião com a Preduc, e todas essas informações que essas professoras agora estão trazendo, essas trabalhadoras, né, da educação trouxeram agora nessa reunião online e estão trazendo através das reuniões de rede dos territórios, ela não vem desta forma colocada pela Secretaria de Educação, pela Secretaria do Município e do Estado, mediante o Ministério Público e mediante o Conselho Tutelar. Então, nós estamos sendo, a cada dia, surpreendidos com novas informações de escolas que postaram nas redes sociais esse tipo de cobrança, postaram
em faixas na frente de escola, estão fazendo contato com os pais e usando o conselho tutelar, sim, como ameaça de denúncia, né? Sendo que a nossa posição como conselho tutelar é contra a delegação aos pais do acesso tecnológico a essas plataformas, porque assim, ó, o SEDUC está trazendo a solução de pacote de dados para as famílias, né? Que agora está fazendo um convênio com as telefonias, enfim. Sim, mas o equipamento para a família colocar esse chip e acessar essas plataformas está sendo delegado para os pais, da mesma forma que a Bruna, acho que foi, ou a Gabriela colocou, que a responsabilidade de o pai que vai avaliar se a criança vai ou não vai para a escola, porque se essa criança se contaminar, quem vai se responsabilizar por isso? Né? Então, assim, ó, infelizmente, não está sendo construída uma solução para esse retorno de volta às aulas em conjunto com os equipamentos. A gente só está recebendo informação e ainda não de forma objetiva, né? De sentar no espaço lá onde senta o Conselho Tutelar, onde senta o Ministério Público, lá a gente eles não colocam esse tipo de... Por exemplo, esse calendário que a colega agora acabou de colocar ali, que vai ser contínuo de 2020 para 2021, a gente ficou sabendo essa semana pelas redes sociais de uma escola. Não vem oficialmente, né? E é importante a gente ressaltar que lá no ECA, lá no artigo 4 do ECA, né, ele diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referente, e nesta ordem, a vida, a saúde, a alimentação, a educação, que seria, enfim, depois vem o esporte, o lazer, mas a educação em quarto nessa escala, se for, né, em ordem de prioridade. Então, a vida e a saúde aqui, ela vem ainda antes da educação, né? Então, tudo é muito, muito, muito questionável, porque, em contrapartida, os pais estão trazendo, tem vindo os pais e adolescentes no Conselho Tutelar buscar informações, preocupados com essa ameaça e preocupados também com várias situações que as crianças estão vivenciando em casa, quando elas encontram a dificuldade, quando conseguem acessar as dificuldades de aprendizado, porque o pai e a mãe estão lá garantindo o sustento da família, muitas vezes se dividindo para não deixarem os filhos sozinhos, né? E quando estão juntos, ele não tem a técnica de ensino para aquele filho. Então, está diretamente ligado ao aumento de violência doméstica contra essas crianças. E também da violência física, da violência psíquica, sabe? Bom, eu gostaria que tu contribuísse um pouquinho da tua experiência, porque esse conflito de gerações, que agora em seguida você vai relatar, ele é muito interessante porque a educação da nossa época, ela mudou muito para agora, para nossas crianças. E eu lembro, assim, que a prof da minha filha, né, quando ela estava lá no primeiro, segundo aninho, ela falava, mãe, não ensina em casa, deixa que a gente ensina aqui na escola. Porque eu ainda sou daquela época do B com A, Bá, B com E, B, né? E hoje, então, as crianças estão passando, então, além da falta da técnica, e ainda a mãe está querendo ensinar como ela aprendeu, né? Vou passar para o Mauro, tá, Mauro? Não, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, mas quando a criança entra na primeira série, se gera uma expectativa nos pais e na criança enorme, né? Tudo é novo, tem uniforme novo, tem a mochila nova, tem a escola nova, tudo é novo. Os amigos para ele eram novos. E aí foi uma semana de aula e foi uma frustração, porque ele voltou para casa, né? Quer dizer, o que nós vamos fazer, né? As crianças estão também extremamente estressadas, né? Elas têm uma energia, elas têm uma atividade, por mais que tu tente fazer algo para queimar essa energia, para eles se sentirem extremamente assim, como é que eu vou te dizer assim, envolvidos em atividades, tudo está diferente, né? As restrições são enormes.
Então, poxa, eu estava em casa com as sessões remotas, eu disse, não, então eu vou. E foi realmente, não é fácil, porque eles resistem, né? A professora dele é a professora dele, não é o pai, né? O pai pode ajudar a fazer o tema e tal, mas a professora é a autoridade ali, é a figura para ele, assim, extremamente importante, assim, né? O Leonardo é apaixonado pela professora dele, então, assim, o pai tendo que fazer aquilo, o pai faz outras coisas com ele, né? Então, o pai tendo que fazer. Então, mas foi bom, assim, pelo lado, porque essa coisa remoto para eles, para alguns é fácil. Eu tenho relato de outros pais que não foi fácil, que inclusive, eles chegaram a desistir, né? Desistiram porque a criança foi estudar. Mas para ele foi, assim, boa aquela aula do beabá que eu tive, Denise, justamente porque ele entrou mais seguro, assim, ele chegou na aula bem seguro. Então, deu certo. No caso dele, deu certo. Mas antes de eu passar para vocês de novo, eu queria dar um oizinho. Gente, tem tanta gente aqui nos assistindo. Olha, não sei se vocês vão me perdoar quem está nos assistindo, porque eu não vou conseguir citar o nome de todos, mas vou citar pelo menos o nome de alguns aqui, rapidamente, só para... Nossa Senhora, até perdi aqui. Gente, é tanta gente. Mas aqui vou citar aqui a Cláudia Givelux, a Sônia Pizio, a Anitta Borges, a Cláudia Maia, a Milene Silva, Alex Lex, Leandrão 20 está aqui conosco, Adriana Souza, Leoni, o Paulo Marques, Gabriel Santos, Manuel Júnior, Paulo Fernando de Menezes, Eliane Vargas, Ana Jara, Norma, Elizabeth, deve ser muitos amigos de vocês aqui também. Kátia, Zaninha, Angélica, Conselheiro João Virgílio, Tiago Borba, Cláudio Roberto, João Virgílio está nos assistindo. A professora Graziella, diretora lá em Eldorado, nos assistindo, Fátima Bagatini, Júlio Balbueno, Natália, Adriana Souza, Patrícia Rodrigues, Fernando Boer, Setembrino Souza, Paulo Lopes Souza, Carmen Macedo, Lissandra, querida Lissandra conosco, Michele Ramos, Rita Cássia, Kátia Batista, Edgar Rodrigues, Maria, Suelen, Maria Teixeira nos assistindo, Gisele Cardoso, Sandra Desirê, Sidney Fontoura. Eu vou parar aqui um pouquinho, depois eu vou aqui saudar aqui, porque é muito bacana assim, a gente poder agradecer cada um que está nos assistindo. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque eu recebi lá na Câmara não, recebimos em sessão remota, o Sindicato das Escolas Infantis Particulares. Eu sei que aqui tem áreas diferentes, né, especialidades diferentes, mas vocês todas conhecem bem a área, né, conhecem o assunto. Dá para tratar diferentemente? Dá para diferenciar a escola infantil, tanto público e privado? Porque muitos assuntos que foram trazidos aqui por vocês, todas, né, quer dizer, para boa parte das famílias, o trabalho remoto também significa trabalho. As crianças, né, não facilitam assim o fato da mãe estar em casa e a criança está ali, tem que ter os cuidados com a criança, então dificulta o trabalho. A mãe que tem que trabalhar, ou o pai, enfim, o casal que tem que trabalhar, que trabalham na área da saúde, ou que trabalham em serviços essenciais que não pararam, acabam tendo que encontrar outras opções para deixar as crianças. Dificilmente conseguirão deixar o emprego, né? Deixando a criança com outras pessoas, eu acho que aí a gente começa a colocar já um ponto de interrogação, né, na segurança disso, daqui a pouco em outros riscos que essas crianças podem estar colocadas, estão expostas a outras situações, né? Sem o devido olhar e cuidado da escola, seja ela infantil, né, ou não, mas eu queria perguntar para vocês acham que dá para trabalhar diferentemente? Vocês acham que a escola é menor? Eu queria estar a opinião de vocês. Quem é que gostaria de iniciar? Vamos voltar o ciclo pela Lucimara? Pode ser? Vamos? Depois, mantemos o ciclo assim, então vai. Lucimara, o nosso som, Clayton está nos escutando aqui. Eu vou pedir para ele... abriu. Clayton, acho que... Foi. O que eu penso é um pensamento bem, bem particular, assim, né? A gente não vai partir a sociedade em pedaços. A gente está sujeito a
ao mesmo adoecimento. A gente está falando sobre um vírus só. E eu acho que a gente, dentro dessa tua pergunta, a gente pode se reportar aos infectologistas, que são as pessoas, né, que estudam o vírus. E o que eles dizem, Mauro? Eles dizem que, apesar da gente ter uma ideia que agora começa a se desconstruir sobre criança não adoecer, criança não transmitir, eles transmitem sim, e eles se contaminam e eles adoecem sim, né? Então, assim, não é porque é infantil, não é porque é fundamental, não é porque é médio, é porque não existe retorno seguro, não existe retorno seguro sem nós termos uma vacina. E nós vamos ter uma vacina aprovada em meados de 2021. E nós vamos ter, a partir de então, nós vamos ter uma previsão para vacinação em massa. Só a partir do momento que nós tivermos vacinação em massa, nós estaremos seguros. Antes disso, nós poderemos voltar, algum setor poderá voltar, as universidades poderão voltar, o ensino médio poderá voltar, como já voltou em Manaus, poderemos, né? Mas se com a anuência da saúde, o nosso índice de transmissão, ele vai ter que ser muito baixo, e em Porto Alegre hoje, no dia de hoje, ele é um índice alto, né? O índice de transmissão tem que ser muito baixo, a saúde tem que dar o ok, e a gente vai ter que se adequar a protocolos de biossegurança que, não sei como tu vai dizer isso para o teu filho, mas ele não vai voltar para aquela escola que ele frequentou aquela uma semana. As pessoas estão dizendo, as aulas vão voltar, nós vamos voltar para a escola, mas não, nós não vamos voltar para aquela escola. Nós voltaremos para uma outra escola, com metade dos alunos, cheia de restrições, e muitas não vão voltar, porque a gente não tem as condições físicas de abraçar, de acolher essas crianças, essas famílias, garantindo a saúde delas. Nós não vamos... Tem que ser muito pensado, não pode ser no achômetro, né? Ok, se as pessoas pensam por alguma via que elas podem dar conta, né, de todos os protocolos, mas Israel, que é rigorosíssimo com os protocolos, não conseguiu dar conta. Abriu e teve uma nova onda de infecção e fechou. Então, assim, se em Porto Alegre as pessoas acham que podem, né, tá no poder público, que é quem tem que garantir a segurança sanitária, tomar essa decisão. Não é a escola que tem que decidir, não é a pai que tem que decidir, porque a gente tem que ter para quem se reportar, não pode ser qualquer um. Bom, Né? A gente, é muito sério, é vida. Não, qualquer tipo de retorno tem que ser seguindo os protocolos, evidentemente, e pactuado, né? Tem que ser pactuado com os segmentos para que realmente aceitem, né? Incorporem todos os protocolos estabelecidos, senão realmente não vai. Agora, o argumento deles é o seguinte, olha, mas se for uma decisão dos pais, né? Que não seja uma coisa proibitiva, né? Enfim, a gente tem que escutar, porque, deixa eu te dizer, Lucimara, a gente não tem como a gente... Claro que a vida está em primeiro lugar, não há dúvida sobre isso, e as crianças também transmitem, também se contaminam, também concordo contigo, mas, assim, essas escolas infantis realmente elas estão fechando, né? Então, é um grito de desespero, assim, não é só fechar a escola e empregos que estão sendo colocados. Então, evidentemente que a gente se coloca, né? Então, eles gostariam, pelo menos, de estar mantendo alguma coisa, claro que a totalidade não... Cultura, né? Então, realmente toca a gente, né? Porque a escola infantil, as crianças pequenas, os pais mantiveram os que
podem, os que não podem retiraram, quer dizer, estão fechando, né? Não é uma nem duas, são várias escolas infantis aí que já fecharam as portas sem perspectiva de retorno, né? Fecharam mesmo. A Bruna levantou a mão, queria falar, Bruninha, contigo? Não, eu ia dizer que o que eles trazem é voltar primeiro, né, com a educação infantil, né, até independente de rede municipal, privada, estadual, como tu perguntou se teria alguma diferença entre a particular, né? Não teria nenhuma diferença, eles até trazem, né, nesse parecer, nessa lei, em voltar primeiro com a educação infantil e com o ensino médio, o terceiro ano do ensino médio, devido, né, aos adolescentes estarem se preparando, né, Mauro? Eu acredito que muitos pais de adolescentes estão muito preocupados também com isso, né? Os adolescentes estão se preparando para o Enem, estão se preparando para o vestibular, né? Então, se fala muito em voltar primeiro, como a Lucimara disse, né, que em Manaus já voltaram com o ensino médio. Acredito que foi por causa desse fato. Então, eles falam nesse parecer para voltar primeiro com o ensino médio e com a educação infantil. Mas o que acontece na educação infantil não vai ser toda a educação infantil. Os menores de 3 anos, sinto informar para ti, para o FLEC, não vão voltar enquanto não tiver uma vacina. Porque as crianças nessa faixa etária, elas não sabem se portar assim, né? Elas levam tudo para a boca, elas não têm um grande entendimento, né? Do todo, assim, de tudo que está acontecendo, e também seria um risco muito grande, né? Elas retornarem enquanto não tiver a vacina. Então, se fala no retorno, sim, das pré-escolas em todas as redes, mas só das pré-escolas, né? De 3 a 6 anos. 3 a 6. A pré-escola já está mais avançado. Eles até reduziram, né, nesse parecer, e o Congresso todo, eles reduziram as horas da educação infantil esse ano para não ter tanto comprometimento, né? Eles reduziram de 800 horas para, acho que foi para 440 horas esse ano. Para, se tiver o retorno, de repente não vai ser, não vão ficar tanto tempo no colégio também. Sim. Tanto tempo na escola. A Denise depois, pode ser, Gabriela? Libera o microfone da Denise aqui. Acho que ele te pede, você tem que liberar aí. Isso. Então, dentro dessa colocação que a Bruna fez agora, de que a idade escolar que vai estar retornando opcionalmente, né, a critério dos pais, são a partir dos 4 anos de idade, que é justamente a faixa etária onde a lei prevê que é obrigatória a frequência escolar, né? Aí que o Conselho Tutelar questiona de será que nossos governantes estão a par dessa lei, sabe? Porque estão legislando sem o que é para um é para todos, não tem como, não vejo assim quais são os critérios que estão sendo utilizados para esse plano de retomar a educação. Vai ser fornecido material para essas crianças conseguirem ter o acesso remoto, se for opcional, porque se for opcional, como que você vai cobrar que elas consigam frequentar? E importante também, não lembro se talvez foi a Bruna que colocou, sobre as aulas presenciais, as aulas que são EAD, né, remotas, elas terem que ocorrerem simultaneamente com o professor dentro da sala de aula. Foi isso, colega, que falou? Foi isso que ela falou, né? Uhum. E aí isso é uma questão que um dos diretores aqui do Extremo Sul colocou para mim ontem. Os jovens trocaram, assim como a escola mudou, né? Os jovens se desregraram e eles passam a noite inteira, por exemplo, nos jogos eletrônicos, né? Online, e dormem durante o dia. E eles fazem essa aula no tempo deles. Então, 2 da manhã, 3 da manhã, eles estão acessando a plataforma
e estão realizando as atividades. Só que a informação que o diretor recebeu, e aí dividiu comigo ontem, é que esse horário, que não é o horário que ele deveria estar dentro da sala de aula, mesmo ele realizando a atividade, não está contando como frequência escolar. Então, é muita coisa que a gente está questionando, que a gente vem questionando, e que agora, na próxima reunião de comissão de educação, a gente vai levar esse assunto. Bruna. Denise, desculpa te interromper, mas eu não entendo como que ele falou em frequência, se esse ano a gente não fala em frequência, a gente fala em aproveitamento escolar. Os alunos, em ano de pandemia, eles não têm frequência, não está tendo falta, não está tendo frequência. O parecer também traz isso, e isso traz a gente que está no meio da educação, as gurias devem saber também, a gente não está computando faltas nem frequências, é só aproveitamento que eles têm, né, por fazer as atividades, enfim, não, eles não têm frequência, Pois nem faltas. eu até vou localizar agora aqui, enquanto aqui. Aqui, eu vou até ler o comunicado que estão mandando para os pais, tá? Por favor, eu vou depois. Senhores, oi? É a Secretaria de Educação do município que está enviando? Não, são as escolas, tá? O ano letivo será garantido e validado. Então, se ainda não acessou seu e-mail no @educar, Google Classroom, e não entregou as atividades já solicitadas, corre lá e se agiliza. Aluno sem acesso é aluno considerado, em vermelho, em abandono escolar. Abandono não é avaliado e reprova. Estamos te esperando. Então, ali, ó, Denise. ainda diz assim: senhores pais e responsáveis e alunos, se em algum momento você ouviu que ninguém será reprovado, está enganado. E a frase que ele usou para mim foi exatamente isso, que o acesso à plataforma, ele pode vir a ser validado, tudo indica, né, que vai ser validado como frequência escolar, sim. Eu quero escutar a Lucimar, a Gabriela também, depois eu quero escutar ela aqui. Mas me diz uma coisa, Denise, esse e-mail, qual é a escola, estadual ou municipal? Estadual. Não é um e-mail, eles fizeram até um... Deixa eu ver se eu consigo virar aqui na tela do meu computador, será que eu posso fazer isso? Sim. Olha ali, tem um bannerzinho. Um bannerzinho. Olha só, bem. A Lucimara levantou a mão aqui. É que assim, ó, Quero escutar. no município, a gente também tem essa característica, e aí isso é comum, né? É tudo comum, de não acesso, tá? Então, assim, ele não está acessando a plataforma neste momento, mas no retorno ele poderá acessar a plataforma, de dentro da escola e fazer as atividades, e aí ele vai validar as presenças. Será que não passa por aí, Denise? Porque tu não pode ser tão inflexível assim, né? Então, assim, No caso eu não, é o diretor, né? Ele não está acessando a plataforma neste momento, mas ficará disponível para acesso posterior. Né? Só que em contrapartida disso, Lucimara, da tua fala, vem o calendário que foi publicado, que a Gabriela, acho que se referiu, né, do continuidade do ano de 2020, 2021, e esse calendário, ele traz datas de fechamento do primeiro trimestre, agora, se não me engano, dia 31 de agosto, e depois até 10 de janeiro, segundo trimestre. Então, se ele for acessar depois de 31 de agosto, eu interpreto que a primeira avaliação ele já perdeu. Se ele não acessou, ele já ficou sem avaliação. Vamos escutar a Gabriela. Gabriela, me expliquem, por favor. A Gabriela está bem... Deixa eu liberar o microfone, Gabriela. Agora deu. Bom, assim, ó,
não vai ser, o que a gente foi orientado aqui, que não vai ser mais trimestre, será período. O primeiro período, que foi até 31 de agosto, e o segundo período, que inicia em 1º de setembro, tá? Sendo que eles querem que o calendário vá até janeiro, 8 de janeiro, né? Foi uma reunião que a gente teve e tal, porque eles pedem 200 horas aulas, né? Se a gente conseguisse agrupar essas 200 horas aulas até dezembro, né? E enviar uma posterior requisição para a CRER para ver se ela libera, mas eles querem que vá até janeiro, até 8 de janeiro. E aí não seria trimestre, seria período. Aí esse primeiro período seria avaliado com trabalhos, né? E o segundo período com aulas online, que vão começar dia 1º de setembro, né? Durante, se o aluno estuda de manhã, ele terá aula de manhã, das 9 até o meio-dia, sendo 40 minutos de aula com 15 minutos de intervalo para cada aula. Os maiores, né? Do 6º ao 9º ano. Os menores, do 1º ao 5º ano, vai ser um pouquinho mais reduzido, né? Porque até mesmo eles não ficam muito tempo na frente de um computador ou de um celular. Elas iam fazer um período mais reduzido. Então, ia começar matérias novas e no final deste período teria uma avaliação online. Foi o que foi passado para a nossa escola. Então, se vai acontecer dessa forma. Eu queria pegar algumas perguntas aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, enquanto eu vou selecionando, queria falar, Denise? Então, essa é a realidade que angustia os pais, porque daqui 3, 4 dias a gente encerra o primeiro ciclo. E daí, quem não acessou até agora, como fica a avaliação? Essa fica uma pergunta que fica. E aí eu faço também uma outra provocação. As crianças que estão na idade de alfabetização, que estão sendo passado as atividades, mas só que a gente, acho que 80%, não sei, vou aqui eu na minha cabeça, né? Que 80% do aproveitamento daquela atividade vai da pessoa que está lá na casa dela alfabetizá-la, né? E como que está sendo feita essa avaliação? Como vai ser feita essa avaliação quando aquela pessoa lá na casa não se sente apta em fazer isso? Ou não consegue fazer, por mais como nós falamos anteriormente, né? É uma fase onde a criança está começando a socializar, é uma fase onde que ela tem um relacionamento com a professora, os pais têm uma série de atribuições e também às vezes não tem o perfil para educar, né? Para ter essa paciência, que a gente sabe que é um trabalho árduo, assim, que as professoras têm nessa fase inicial de 1ª a 3ª série. E também é conhecido de que do 1ª a 3ª série não repete de ano, né? Então, isso eu gostaria que vocês falassem um pouco como que vocês estão encarando, assim, esse desafio, até para acalentar um pouco os pais que estão com as crianças no 1º ano e 2º ano do fundamental. Deixa eu só aqui falar umas perguntas. Estão entrando aqui. O nosso conselheiro tutelar, o Edemar, entrou aqui também. Diz que o Cineb afirma que as escolas particulares estão preparadas com protocolos de biossegurança. Vocês acham que deve voltar antes? Botou aqui no grupo, tá? Bruno, até onde eu entendi, a frequência seria o acesso ao aplicativo? Então, eu estou botando umas perguntas aí, vocês, na rodada, vocês já ajudem a responder, tá? Mas uma turma tão grande que entrou aqui. Deixa eu ver. Temos mais uma pergunta. Muita gente aqui saudando e tal. Olha a nossa conselheira Gisele. Que vergonha, imagina o desespero desses pais. Ela está respondendo aqui. Vários alunos com... Enfim. Eu vou passando a palavra para vocês falarem, enquanto eu vou selecionando algumas perguntas. Quem é que está na rodada? A Gabriela finalizou a tua fala. Então, voltamos aqui para a Lucimara. Vamos fazer mais uma rodada para a gente ir fechando? Senão o pessoal vai se estendendo demais. Lucimara, acho que tem um questionamento legal para ti. Antes de passar para ti, Lucimara,
o quanto o Clayton vai abrindo teu microfone. Já te solicitou a abertura aí, o Clayton? Abertura do microfone para a Lucimar. É o seguinte, os projetos de lei, viu, Denise, que chegaram à Câmara, teve uma vereadora que apresentou o projeto de lei que ela queria liberar vagas em creches particulares, né, o retorno para filhos de pessoas que fazem parte de serviços essenciais, como filho de médicos, enfim, policiais e tal. Eu votei contra, viu? Votei contra porque, embora o mérito era interessante de abrir uma exceção para o filho desses, eu votei contra porque o projeto não acompanhava dos protocolos, né, necessários para que a gente pudesse tratar isso em legislação, né? Que não é o correto. Então, votei também em relação ao comércio, porque eu acho que o prefeito tem que ter a certa liberdade para fechar e abrir quando for preciso, né? Aconteceu uma situação, não ficar engessado com a legislação. Mas, Lucimara, a palavra está contigo. Ok, eu estava anotando aqui. Mauro, respondendo a Denise. A Denise falou na angústia desses pais que estão com os filhos aprendendo a ler e escrever, tá? Gurizadinha dos primeiros anos ali. Assim, ó, gente, não tem tempo perdido. Estamos vivos, estamos em casa, estamos aprendendo o que essas crianças que estão confinadas em casa, elas estão vivendo uma história muito rica, a qual elas vão levar para o resto da vida delas. Elas começam muito cedo, né? E isso é de uma riqueza sem fim, a dar conta das adversidades da vida. Quantos de nós, né? Quantos de nós aprendemos a não fazer coisas, a levar um não, a abrir mão, só depois de bem grandinhos, e isso não nos serve de nada. O futuro é de quem melhor se equilibrar. O futuro é de quem sabe transitar sobre em espaços áridos, em terrenos inférteis, em coisas que parecem que não vão dar em nada. O futuro é assim. E essa aprendizagem, ela é muito rica. Aprender a ler e escrever, gente, está começando hoje, vamos para 2021, 2022, 2023. Eu me preocuparia hoje com o pessoal que não pode repor isso, que é o pessoalzinho dos terceiros anos. Com essa gente eu estaria preocupada, né? Mas com quem está iniciando, não. E vou pedir, não judiem das crianças, não transformem a aprendizagem em alguma coisa penosa, né? Não briguem com as crianças, porque a criança não está aprendendo ali aquilo que, de repente, alguém achou que era o esperado. Não, cada um no seu tempo. E esse é um tempo todo especial, né? Então, assim, vamos devagar, né? Vamos devagar, mas vamos, né? E vamos juntos. E ano que vem tem mais, mas a gente precisa estar inteiro. Muito bem. Tem uma perguntinha para mim, né? Tem bastante pergunta aqui, gente. Muita gente entrou aqui, muitas pessoas concordando, e agora eu recebi o óculos aqui da NET, ficou mais fácil. Deixa eu ver aqui mais. Aqui. Tem muita gente falando. Falando da uma afirmação, a Paula Lopes de Souza, sem falar que, apesar de não expressar como nós, eles também ficam com o emocional abalado em função da epidemia. É verdade. Falamos aqui. Aqui tinha uma professora do Estado também que ela estava falando. André Siqueira, um professor. Sou professor da rede estadual e, como sempre, as diretrizes podem ser contrapostas desde que as direções das escolas apresentem propostas e não aceitem de forma autoritária as condições da circuito. Mas, gente, muito comentário aqui. Vamos ver se tem perguntas. Eu acho que eu perdi algumas aqui. Vamos lá. Só parabenizando. Vamos ver o que a Johnny falou aqui. Duvido, ouço falar que os alunos serem passados, outros dizem que não, depende das notas. Essa aqui, ó, olha aqui. Ó.
foi o que nós conversamos aqui, que trouxe a questão que a Denise mostrou um informativo. Denise, podemos tratar como um informativo, né, da escola, aquele teu... aqui a tabela de dúvida. Ouço falar que os alunos serão passados, outros dizem que não, e para passar depende das notas e acesso ao PP. E agora? Ficou uma dúvida realmente aqui para Johnny Piacentini. Vamos ver o que mais aqui. Os pais não são formados para alfabetizar os filhos, mas sim educar. É verdade, Silvana. Só eu sei disso. Né? Não é fácil. Imagine a mãe em home office, mais 2 filhos em AD. O Demar falando aqui, já é verdade. Falamos também sobre isso aí. Estou concordando com a tua fala, conselheiro João Virgílio, da Lucimara, enfim. Aqui teve outro, gostaram da tua fala final aqui, estou pegando a parte final. Eles concordaram que não, eu não perdi, na opinião, eles deviam fazer um ano novamente. Mas, enfim. Gente, eu vou passar aqui, quem é que tinha levantado a mão? A Bruna? A Bruna, depois a gente então faz uma volta para a gente fechar o nosso bate-papo. Então, respondendo a pergunta, Mauro, alguém perguntou, né, se o acesso à forma do Estado garantia a frequência, isso? Acho que foi isso. Ela disse o seguinte, e aí, e agora? A informação que eu tinha que todos seriam passados, agora também, aqui, ó, dúvida, ouço falar, os alunos serão passados. Outros dizem que não. Na verdade, é o que eles falam. E acesso ao PP. E agora, eu indico a todos, quem puder assistir no YouTube, a Maria Helena Guimarães falando do parecer 11 de 2020, né? Ela é a relatora, né, desta lei, e ela também é uma das criadoras do Enem. Eu particularmente gosto muito dela, e ela fala bastante, ela esclarece bastante essas dúvidas, e ela fala que não se fala em reprovação, né? Se fala porque as crianças, as famílias, porque a gente sempre olha muito para o eu. Na minha família, ninguém pegou coronavírus, mas, assim, tem pessoas que perderam familiares, tem pessoas que passaram fome, tem pessoas que não tiveram dificuldades para se alimentar, comerciantes, né, os comerciários perderam seus comércios. Então, assim, ter mais o filho reprovando na escola, né? As crianças tiveram que se adaptar a toda essa nova maneira de estudar em casa, ficar em casa. Então, ela diz, não tem reprovação nesse ano. O ano é o ano contínuo curricular 2020-2021. Certo? O que vai acontecer? Claro, se, vamos dizer, as aulas voltarem agora em outubro, ou novembro, ou dezembro, né? E a criança nunca aparecer, nunca aconteceu nada, vão chamar, vão fazer de tudo, mas não porque teve todo o ano para frente, né? O que vai acontecer? Cada criança vai ter, sim, a avaliação. A criança que nunca apareceu, nunca acessou o portal, ela vai ficar sem a sua avaliação deste ano. O que vai acontecer lá? Fulano em matemática, né? Não pôde ser diagnosticado, né? Porque a criança que nunca mostrou trabalho, nunca acessou, ele não vai poder ter a sua avaliação, mas ele não terá reprovação. Eu queria que liberasse o microfone da Gabriela. Gabriela, já liberou para ti o microfone? Essa em relação ao que a Johnny falou que ali, em relação à presença, achando que todos iriam passar. Tá claro isso para os pais? Como vai se proceder já? Isso já é presente entre vocês?
Bom, aqui na comunidade o que foi passado foi o seguinte, que como tem muito acesso na plataforma, né, de 70% dos alunos, o que a diretora pediu? Quem não conseguir, vai à escola, entrega os trabalhos lá, vão ser avaliados lá, Uhum. e voltamos à história do conselho tutelar. Uhum. E aí, o que eles falam? Vai ser o aluno que não acessou a plataforma, não compareceu na escola, o aluno que não ligou para saber, né, de nenhuma forma procurou se inteirar do assunto, nem a mãe, nem o aluno, nem ninguém, aí a escola, a direção da escola vai acionar o conselho tutelar como se aquele aluno tivesse sido evadido, né? Não abandonou, foi um abandono, né? Porque ele não procurou de nenhuma forma a instituição, né? Nem pela plataforma, nem pessoalmente, né? Então foi isso que foi passado para a nossa comunidade aqui. Uhum. Na verdade, então, os alunos teriam que entregar os trabalhos nesse primeiro, não é mais trimestre, né? É período, Período, período. pegar os trabalhos fisicamente, né? Impressos na escola, é isso? Pode ser. Pode ser, né? Ou realizados pela plataforma, é isso? Isso. E no segundo período, então, teriam que ter esse acompanhamento já, presença online, não sei como é que eles vão fazer, mas aí eles têm condições de monitorar o trabalho já pela plataforma, é isso? Essa é Isso. você. Então, não há essa dúvida mais entre os pais, tá claro. Agora, o aluno que não comparecer, aí sim a escola comunica o conselho tutelar. Isso. Isso? Exato. Exato. É isso, Denise? Isso. Já liberou o microfone? Não liberou para ti, né? Agora liberou. Ok. Então, a última reunião que a Comissão de Educação teve com a Secretaria e com a Preduc, ficou convencionado que não seriam abertos FICAIs, que são os formulários de frequência escolar, né? Por falta de acesso à plataforma. E, para nossa surpresa, essa semana a gente também recebeu a informação via rede, né, pela direção das escolas, que nessa emenda, que as professoras receberam ali nesse parecer, consta critérios, né, de acessibilidade ali do aluno, que se não acessar, não lembro, a professora acho que pode contribuir ali com essa informação, não lembro se não acessando 10 aulas corridas ou tantas, tem um critério que a escola vai sim informar o conselho tutelar. Como o Ministério Público não aceitou a FICAI online, me apresentaram na reunião um formulário impresso para ver, Mauro, como é complicado a vida do conselheiro, né? Uhum. Porque já ficou determinado que não vai se abrir, aí a política de educação resolve, então, que vai abrir de forma manual e vai mandar para o Conselho Tutelar. Aí eu deixo a provocação. Vai aumentar ainda as diferenças sociais, porque nós pedimos que cada escola fizesse um levantamento da quantidade de alunos que não estão acessando a plataforma e conseguisse fazer um cruzamento, né, com a renda desse aluno, se eles são do Bolsa Família, né, para saber se de fato essa mãe não está acessando porque está sendo relapsa ou porque está ligado à condição de financeira. E aí que isso é um abismo, sabe? É justamente esses 20% ou 25% que não estão acessando, que a gente que é um desafio e que o Conselho Tutelar é contra essa determinação da responsabilidade para os pais, porque a gente está falando desses 25% que são filhos de pessoas que trabalham na catação, em profissionais autônomos, pessoas que estão em situação de saúde grave, vulnerabilidade, assim, escolas assim, em comunidades extremamente vulneráveis, que não tem nem saneamento básico, que contam com a alimentação lá da escola para os filhos. E como é que o Conselho Tutelar vai aplicar medida nesse pai se o agente violador está sendo o Estado?
É verdade. Entende? Entendi. Então, essa formação toda, a gente vai estar na próxima reunião de comissão de educação, se trabalhando, porque isso tudo veio agora, né, do dia 25 de agosto para cá, essas novas determinações, pelo que eu vi aqui das datas, para fazer, então, uma notícia de fato ao Ministério Público, para que a gente receba, então, uma orientação, para que o Ministério Público represente, né, contra essas determinações de fazer essa ação punitiva dos pais é inviável. Inclusive, também eu gostaria de perguntar para alguma das professoras como que é feita essa cobrança, como está sendo realizada essa cobrança por parte da SEDUC de os funcionários trabalharem sobre essas condições, porque nós temos uma situação de uma escola no extremo sul aqui de Porto Alegre que ela não vai retornar, e a fala é de que a SEDUC não tem nem como exigir esse retorno. Assim, foi a fala dos representantes da escola na reunião de rede, tá? E todas essas crianças que estão lá nessa comunidade, que é de extrema vulnerabilidade, no bairro Chapéu do Sol, entre Chapéu do Sol e Belém Novo, elas não estão recebendo nenhum tipo de impressão de trabalho, tá? Porque a escola não tem renda, não tem verba para folha, para impressão, e a escola não está, os funcionários não estão votando, não acataram essa determinação de fazer nessa aula online. Então, é esse que é a preocupação assim, do Conselho Tutelar, porque quando a gente vai lá naquele público mais... Uhum. Opa, o que houve? Quando a gente fala desse público mais vulnerável, é que vem esse abismo Ficou de realidades, né? claro, né, Denise, assim, para nós todos, né, essa desigualdade abissal, assim, do público para o privado, né? Quem teve condições ou quem tem condições da rede privada consegue dar continuidade, e o público ficou isso, o que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo. E nós não falamos ainda hoje, nem vai dar tempo, porque nós já estamos com o tempo assim bastante esgotado, mas vai haver uma pressão enorme por vagas na rede pública, né? Maluco, né? Mas é isso, né? Quer dizer, o desemprego, a diminuição de renda das pessoas, tanto nas escolas, em todos os níveis, né? Nas escolas infantis também, né? Eu tenho tido relato aqui, sabes, que vai não só para o fechamento de muitas escolas privadas, né? Mas também pela necessidade, da dificuldade das pessoas honrarem com as mensalidades, né? Então, nós vamos ter uma pressão sobre o sistema público enorme, quer dizer, aí está colocado mais um grande desafio que nós temos pela frente, né? Estou aqui na frente de educadoras, de pais, quer dizer, Gabriela, pode ser que tenha lá na comunidade outras tantas famílias que estavam podendo pagar a rede particular para o seu filho e terão que ir lá na escola pedir vaga, né? Então, vai haver uma pressão muito grande, né? E se já faltava vaga, né? Imagina como é que vai ser o ano que vem, né, Denise, né, Luz? Se já faltava vaga, se já faltavam educadores em sala de aula, se já faltava vagas nas nossas escolas conveniadas com o município, né, as creches, as escolas infantis, quer dizer, vai se aumentar essa cobrança, essa pressão sobre o sistema. Vamos fazer o fechamento, gente, porque o papo está muito bom, né? Os comentários aqui são enormes. Deixa eu só falar aqui de um. Ele fez uma crítica bem forte, o Eduardo Antônio Tristes. Também é preciso denunciar que, apesar do lançamento bombástico, é verdade, eleitoreiro, da plataforma Cortex pelo prefeito e pelo secretário na mídia, a gratuidade dos dados não foram disponibilizadas às famílias, inviabilizando os estudos por esta via. Essa é a realidade, né? Da prefeitura. Eu quero recordar aqui que lá no dia 17 de abril nós fomos à justiça porque ele tinha cancelado os convênios com as creches comunitárias, né? Simplesmente retroativo dia 1º. Vocês do Conselho da Rede Municipal, Lucimara, conhecem muito bem que
que nós poderíamos estar usando um pouco melhor as estruturas, né? Fornecendo algum tipo de alimento para as crianças. A realidade que nós temos é que muitas crianças nossas, se não é a única, é a principal refeição é feita na escola, né? Então há uma lacuna em aberta, né? Embora ele tenha disponibilizado agora muito modestamente algumas cestas básicas para essas famílias, que são recursos do Fundeb que estão parados, né? Vamos combinar. Não são recursos do município, são recursos que vêm direcionados do Fundeb para o município que poderiam estar sendo melhor aplicados nesse momento, diminuindo aí a dificuldade de muitas famílias. Então, vamos fazer o fechamento? Eu escolho por quem iniciar. Eu iniciei falando com a Lucimar, então eu vou iniciar contigo, Denise. Tu inicia a rodada do fechamento, depois eu vou com a Gabriela, depois com a Bruna e com a Lucimar. Pode ser? Ele abriu o microfone para ti? Vamos liberar para a Denise? Ok. Então, eu gostaria de deixar um recado para os pais que o Conselho Tutelar está atento, que estamos abertos para estar recebendo uma comissão de pais, nem que a gente faça uma combinação prévia para se reunir ao ar livre, né, para ter os cuidados com a saúde. O Conselho Tutelar está atendendo só por horário marcado, né, e só situações de emergências. Mas esse canal de comunicação tem que haver, tem que estar tanto ligado com a rede, né, ouvindo os funcionários da educação, mas também com os pais para entender a realidade, né, social de cada um, para que forçar essa ponte que não está sendo construída entre o prefeito, porque tem uma colocação ali bem importante, né, que todos esses parâmetros vêm, mas sem contato com quem trabalha nessa área, né. Então, o Conselho Tutelar está à disposição dos pais nesta causa. Vamos estar conversando com a Comissão de Educação e vamos levar esse assunto para frente, sim. Tá bom? Muito legal, Denise. Gabriela? Liberou? Liberou. Agora liberou. Bom, dizer para a comunidade que a gente está fazendo o possível, né, para todos ter acesso. Inclusive, a gente se dispôs de várias formas desde o começo da pandemia, quando não tinha acesso à escola, a gente não podia ir lá. A gente se reuniu para distribuir material para o pessoal que não tinha internet. Eu disponibilizei internet aqui na minha loja, porque eu acho que é uma forma de um ajudar o outro. Esse é o momento da gente se doar, né, e ajudar o próximo. Estão pedindo cestas básicas, não veio ainda, pessoal, o governo ainda não mandou a verba também ainda. As folhas que a gente está usando é as que temos na escola, né? Se acabar, vamos atrás, vamos à luta, né? Não podemos ficar sentados esperando. E o que precisar, pode contar com a gente, que a gente está disponível. Legal. Obrigado, Gabriela, pela participação. Muito bacana disponibilizar assim, a internet das crianças. Muito importante mesmo. Muito bacana. Deixa eu te dizer um negócio. Ontem eu fui lá no meio da Vila Mato Grosso, dentro da Cruzeiro. Deve estar nos assistindo aqui a Cláudia, que é uma liderança fantástica, tem um trabalho social. Ela disse, não, Mauro, vem aqui que eu vou fazer um jantar solidário, as pessoas vêm aqui buscar a quentinha, a gente faz uma quentinha, tem uma cozinha, tem cozinheiras maravilhosas, e eu fui lá com um gesto assim de apoio e também da minha contribuição. E ela assim me disse uma coisa, Mauro, talvez assim boa parte da família nem estão precisando, mas o fato de a gente estar oferecendo esse jantar para elas saindo um pouquinho de casa, já é um gesto de carinho muito bacana. Está assim, me fazendo um bem e fazendo um bem para elas. Então, são assim, às vezes, pequenos gestos para que a gente possa enfrentar esse momento difícil para todos. Parabéns, viu, Gabriela? Muito obrigado por participar. Obrigada. Agora é a Lucimara, depois então a Bruna fecha, é isso? Lucimara. Abriu para ti o microfone? Liberou. Mauro, duas coisinhas, tá? A Paula Lopes, ela fez uma perguntinha lá que tu leu, né? Ela fez uma colocação sobre o emocional das crianças, né? Eu acho que sim.
Tá, eu lembro. Ela falou que as crianças também se abalavam, só que não sabiam falar e expressar como nós. Paula, eu acredito que quando for seguro, realmente seguro, ou quando tivermos a liberação dos órgãos da saúde para voltar, a primeira coisa que a gente deve fazer, antes de pensar o que vai fazer com presença, com conteúdo, com coisas que se recuperam com o tempo, a gente tem que fazer se estruturar e fazer um acolhimento socioafetivo, né, para as crianças, para as famílias e também para os professores, porque todo mundo é gente, todo mundo é humano e todo mundo está com as suas questões muito mexidas nos últimos tempos. Então, a gente vai ter que abraçar todo mundo e se fortalecer junto, né? A segunda coisa, como a nossa ideia é falar sobre as deficiências estruturais da escola em um retorno seguro, eu queria dizer assim, ó, que eu sempre penso em como é que vão ser os trânsitos dentro da escola. Como é que a gente vai fazer a logística da escola? E uma das coisas que me preocupa muito, né, é a questão da limpeza, né? De todos os lugares, né? A gente vai ter que limpar cada vez que trocar de turno, a gente vai ter que limpar a aula, vai ter que limpar a cadeira, vai ser álcool gel para tudo que é lado, vai ser uma loucura. E uma das coisas que tem me pegado muito forte, né? Porque na escola que eu estou agora, o ano passado a gente remodelou o banheiro, né? Porque o banheiro era uma coisa assim horrível, né? E fizeram um banheirinho novo. Uma das coisas que me pega e que eu estava lendo é o banheiro, né? Quem é que vai limpar o banheiro das nossas crianças, né? Olha, na Alemanha, né? Porque a gente tem os protocolos de lá, né? Na Alemanha, o banheiro ele é limpado 3 vezes por turno. Em Porto Alegre, né, as funcionárias da limpeza, que faziam a limpeza das escolas, elas foram dispensadas no início da pandemia. Ficaram um número enorme de famílias sem renda. Isso me dói barbaramente, né? Ter abandonado essas pessoas, porque foi isso que nós fizemos, nós abandonamos essas pessoas, né? Na minha escola, a gente se reuniu, se juntou, junta um dinheirinho daqui, um dinheirinho dali, e foi fornecendo uma cesta básica aqui, outra acolá. Mas isto é indigno, aí não tem dignidade nenhuma. É horrível o que a gente fez, né? A gente tirou a dignidade dessas trabalhadoras e que agora a gente vai pedir elas de novo para garantir a saúde dos nossos afetos, né? É uma coisa para se pensar, né? Se a gente vai sair melhor dessa ou não. a informação que nós temos é isso, né? Que não tem mais terceirizada. Tem uma discussão aí forte. Não, quer dizer, não tem limpeza. Se não tem terceirizada, não tem retorno. É, é. Bruna, liberou para ti, Bruna? Sim, eu queria agradecer então, Mauro, pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, meu grande amigo de caminhada, e as meninas, colegas da educação, e me colocar à disposição se alguém ficou com alguma dúvida, né? Quiser me procurar, né? Quiser uma ajuda em qualquer causa na educação e para as crianças, é sempre a minha causa. Já fui conselheira tutelar suplente também, posso dar uma ajuda também. Me coloco à disposição, então. E mandar um beijo, né, para o pessoal aí, para meus amigos e meus familiares, e principalmente para os meus alunos do ano passado e desse ano que estão assistindo a Prof. Bruno, olha, eu queria agradecer muito. Eu quero dizer para vocês que eu aprendi muito com vocês hoje. Foi aqui 1h30 de conversa nossa que eu aprendi muito. Vocês realmente trazem a realidade, né, de quem está na ponta, executando, com a formação de vocês,
todas vocês, foi muito bacana mesmo, tá? Eu quero fazer um convite para quem está nos assistindo e para vocês também. Vocês sabem que eu sou autor de um projeto que cria um programa de prevenção ao bullying. Lá em 2010 eu apresentei, foi uma caminhada muito bacana, eu estudei muito o assunto, dei muitas palestras, falei muito sobre o assunto, era uma coisa muito nova naquele momento. Hoje tem tantos, né, estudos novos, bem bacanas, que têm ajudado aos educadores e aos pais. Mas eu conheci um psiquiatra muito bacana, ele estuda muito a questão de adolescentes, jovens e crianças, e nós vamos fazer uma live na segunda-feira para falar um pouquinho. Porto Alegre registra já há algum tempo um alto nível de suicídio entre adolescentes, né? Nós somos uma capital sempre muito alta, né? Não é um assunto que a gente vê na mídia, não se fala isso, é um assunto tratado sempre com muita reserva, e assim tem que ser. Então, o doutor Tiago Rocha, ele sugeriu a gente falar um pouquinho de saúde mental dos nossos jovens. Então, estão convidadas para participar desse debate, acompanhar. Espero que a gente possa estar contribuindo, porque também o momento aqui foi dito por vocês mesmos, né? E foi pelas pessoas que estão participando aqui da nossa live, de que as crianças e também os adolescentes estão estressados, estão também sofrendo, né? E nós falar um pouquinho de saúde mental, né? Eu acho muito, muito importante, principalmente para essas cabecinhas dessa fase da idade que estão, né, a mil. Então, espero que seja um bate-papo. Eu quero dizer novamente que aprendi muito com vocês, foi muito bom. Espero que as contribuições que vocês trouxeram aqui possam dar aos pais mais informação, né, ao ponto de tomar a sua decisão, de discutir com seus conselhos, com o seu conselho escolar na sua escola, né, que imprimam aqui também o espírito da solidariedade, do entendimento, né, desse momento que a gente tão difícil que nós estamos passando. Então, um abraço, né, a todas vocês, Gabriela, Bruna, Denise e Lucimara, né, pela noite, pelo esse momento que vocês aqui oportunizaram as pessoas que nos assistiram, e especialmente por um aluno de vocês aqui a noite toda, tá certo? Muito obrigado, tá? Eu digo assim, muita esperança, mente sã. Logo, logo nós estaremos de volta com o nosso, não novo normal, mas o nosso antigo normal, que é aquele que nós queremos, né? Poder conviver, poder... Tem uma frase do Vinícius de Moraes que diz que a vida é um encontro, né? E se a vida é um encontro, está nos fazendo tanta falta esse encontro com os amigos, com a família, né? Seja onde for, na escola com os alunos de vocês, né? Então isso faz uma falta enorme. Enfim, passaremos por tudo isso e tenho certeza esperança que a gente saia melhor. Tá bom? Beijo no coração de todas. Muito obrigado mesmo. O aluno Mauro aqui saiu muito melhor do que entrou. Pode ter certeza. Aprendi muito com vocês, tá, queridas? Bom trabalho. Tchau, tchau. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.